Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Louine e nós estamos em mais um vídeo aí da nossa quarentena. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e que eles estejam ajudando aí a tirar suas dúvidas, a você fazer as atividades. Bem, a gente já falou sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente já falou aqui na história do Brasil sobre a Era Vargas e hoje a gente vai falar sobre a Guerra Fria, que foi aí uma guerra que não foi bem uma guerra. Mas isso aí a gente já vai explicar agora. Então aumenta o som, pega a apostila, caneta, lápis e vamos aprender um pouquinho mais sobre a Guerra Fria. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Guerra Fria ela foi um conflito, entre aspas, entre Estados Unidos e União Soviética, mas ela não foi, digamos que, um conflito direto, né? Ela foi muito mais um conflito político, ideológico, também militar, mas militar no sentido de eu tenho mais armas do que você, enfim, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas para entender como se deu esse conflito, a gente precisa voltar lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Porque, afinal de contas, na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a União Soviética e os Estados Unidos formaram aí uma aliança que se denominou os Aliados, que eram os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética. Bem, mesmo eles tendo lutado lado a lado aí na Segunda Guerra Mundial, no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, como eles estavam lutando assim, digamos que a Alemanha estava no meio, na parte leste estava vindo aí a União Soviética e pelo lado oeste os Estados Unidos, então acabou que a União Soviética lutava de um lado, os Estados Unidos lutavam do outro e a Alemanha ali no meio. Quando termina a guerra, quando eles percebem que os alemães vão perder, a briga já não era assim, vamos juntos vencer a Alemanha. A briga era quem vai chegar primeiro em Berlim, porque eles precisavam se autoafirmar. Por que isso? Porque a União Soviética ela tinha um governo socialista. Foi o primeiro governo socialista aí no mundo, né, que a gente teve notícias, foi com a Revolução Russa. Então a União Soviética ela era socialista e os Estados Unidos a maior potência aí capitalista. Então era muito mais essa briga ideológica entre o socialismo e o capitalismo. Bem, fato é que eles chegaram muito juntos em Berlim. E aí eles tiveram que fazer alguns tratados aí. Dentre esses tratados, os mais importantes foram três. Os três foram feitos em 45. O primeiro foi a Conferência de Yalta, que definiu aí quais iam ser os limites aí da União Soviética, quais seriam as fronteiras da União Soviética e estabeleceu aí governos provisórios nos países onde a Alemanha tinha conquistado. Por exemplo, Polônia, Ucrânia. Então esses países eles colocaram ali governos provisórios para governar esses lugares, para que eles pudessem se organizar e ver como que ia se dar, né, dali para frente. Bem, a segunda conferência bem importante, que decidiu algo bem importante, foi a Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos. A União Soviética estava presente, afinal de contas ela fazia parte dos aliados e tinha acabado de terminar a Segunda Guerra, então os Estados Unidos e a União Soviética, digamos que ainda estavam um pouco mais aproximados. Então, nessa Conferência de São Francisco foi extinta a Liga das Nações. A Liga das Nações, lembrando que ela foi feita após a Primeira Guerra Mundial, para que, digamos que ela seria responsável por manter a paz mundial. Ela fracassou miseravelmente, né? Porque aí logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. Então, na Conferência de São Francisco, eles vão extinguir a Liga das Nações e vão criar a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que a gente tem ela até hoje. E a ONU, então, a partir daí vai ser responsável por manter essa paz mundial. Dentro da ONU, depois a gente vai ver outras organizações se formando, como, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que digamos que um desmembramento da ONU. A gente está ouvindo falar bastante dela, porque ela é uma organização internacional que tem que recebe contribuições de cientistas dos diferentes países do mundo, e ela é responsável aí por cuidar, digamos que, da saúde
num âmbito mais mundial. Por isso que a gente ouve muito falar dela, porque a gente está numa pandemia que pegou aí, né, o mundo inteiro. Bem, outra conferência importante foi a conferência de Potsdam. O que essa conferência de Potsdam fez? Ela dividiu aí a Alemanha em partes, em áreas de influência. Aí começa a treta. Quando eles chegam na Alemanha, cada um quer o seu pedacinho ali da Alemanha. Como Berlim, ela era um símbolo, ela digamos que era o símbolo do fim da guerra, ela era aí o símbolo maior, todo mundo queria o controle de Berlim. Então o que eles fizeram nessa conferência de Potsdam? Eles dividiram Berlim em 4 zonas de influência. Uma zona de influência era responsável a França, outra zona a Inglaterra, outra zona os Estados Unidos e a outra zona a União Soviética. Mas mais simplificado, a Berlim, assim como a Alemanha, acabou sendo dividida em 2. A área que era soviética, a área socialista e a área capitalista. Então ela meio que foi dividida no meio. Só que lembrando que Berlim é uma cidade. Agora você imagina, você mora lá num bairro seu e a sua avó, seus amigos, outras pessoas moram em outros bairros. Aí eles pegam e dividem a cidade no meio. De um lado, digamos que é Paranaguá, da Roquevernalha para o centro vai ser capitalista. Da Roquevernalha até a Rua da Praia vai ser socialista. Então eles dividiram a cidade no meio. Mais que isso foi em 1945. O que acontece? Os Estados Unidos e a União Soviética começaram daí a ter alguns estranhamentos. Bem, eu vou tentar fazer esse vídeo, né, mais rápido possível, mais sucinto, e algo também que não vai falar, né, na nossa apostila. Mas é importante que vocês entendam que digamos que a Guerra Fria, né, esse momento da história, ele dura de 1945, que é com o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1989. Que é com a queda do Muro de Berlim. A gente pode também colocar uma segunda data aí, que é 1992, que é quando a União Soviética ela declara falência econômica. Então ali acaba a União Soviética, também podemos colocar essa data. Mas por que a gente sempre lembra de 1989? Porque foi a queda do Muro de Berlim, que eu já vou falar dele mais especificamente. Então foi um longo tempo. Dentro desse período aconteceu várias coisas ligadas à Guerra Fria, como por exemplo a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a Revolução Chinesa, onde a China vira um país socialista, a Revolução Cubana, que também acaba tendo uma economia socialista. Tivemos várias ditaduras aqui na América Latina, influenciada pelos Estados Unidos por conta da briga dele com a União Soviética. Tivemos a ditadura chilena, que foi extremamente sangrenta, a ditadura argentina, né, peronista, que a gente diz que também foi bem violenta, a ditadura militar aqui no Brasil. Então todas essas coisas aconteceram, foram desmembramentos da Guerra Fria. Eu não vou conseguir falar especificamente sobre a Guerra do Vietnã, que foi bem importante. A gente tem vários filmes, né, sobre a Guerra do Vietnã e trouxe uma comoção muito grande. Até o John Lennon e a Yoko Ono fizeram aí um protesto contra a Guerra do Vietnã, que ficou bem famoso. Eles se trancaram num quarto lá no Canadá, eu não vou lembrar, Toronto, eu acho. Trancaram dentro do quarto e disseram que dali eles não saíam até que a guerra terminasse. Enfim, teve várias celebridades que fizeram aí um movimento para que essa guerra do Vietnã terminasse. Por quê? Os Estados Unidos perderam muitos homens, os Estados Unidos perderam essa guerra. O Vietnã é um país muito pequenininho. E por que os Estados Unidos perdeu? Porque ele era digamos que um terreno onde tinha muita floresta e tal, e os americanos não conheciam aquela área. Então os vietnamitas conseguiram muita vantagem na batalha por conta disso. Bem, mas eu não vou falar muito sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia também, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, Estados Unidos e a União Soviética se meteram lá também. Foi também uma guerra importante lá na Ásia. Tivemos a Revolução Chinesa, né? A China, um país tão grande, ela vira socialista.
tem aí o seu regime comunista até hoje, então ela é junto aí, bem parceira da Rússia. Tivemos a Revolução Cubana, que é quem que não conhece Che Guevara, quem que não conhece Fidel Castro, né? A gente aqui na América Latina a gente conhece, então também foi uma revolução importante. Fora as ditaduras, né, chilena, argentina e a ditadura militar no Brasil, que também foi muito importante. Então todos esses assuntos, eles fazem parte do assunto de Guerra Fria. E é óbvio que eu não vou conseguir falar sobre todos eles dentro do vídeo. Qual que é a ideia? Que vocês entendam essa disputa ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Esse é o principal. Posteriormente, a gente pode até aprofundar. Não aprofunda absolutamente nada desses assuntos aqui na nossa apostila. Mas se vocês tiverem curiosidade, a gente pode fazer vídeos sobre esses outros assuntos. Eu posso elaborar aí um vídeo para vocês e a gente conversa aí sobre esses outros assuntos. Mas agora, especificamente, eu vou focar mais no que a apostila fala pra gente, que são os tratados de aliança, especificamente o que foi nessa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, enfim, mais resumidamente, tá? Então esse vídeo vai ficar umas 5 horas, então essa não é a ideia. A ideia é que vocês entendam aí o conceito realmente desse conflito. Bem, estamos voltando lá na conferência de Potsdam. Então essa conferência, ela divide aí a Alemanha em 2 partes e especificamente Berlim em 4 áreas de influência. Eles também decidem nessa conferência de Potsdam os países que serão socialistas e os países que serão capitalistas. Por exemplo, Polônia, Ucrânia, os países que a gente vai chamar do leste europeu, eles serão socialistas, ali, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, República Democrática da Alemanha, que daí a Alemanha se desmembra em 2 partes, em República Democrática da Alemanha e República Federativa da Alemanha. Então ela vai se dividir em 2 partes. Então a gente vai ter ali os países da União Soviética, os países do Pacto, digamos, de Varsóvia, já vou falar sobre ele, e os países capitalistas. Então eles dividem a Alemanha em 2 partes. O primeiro-ministro da Inglaterra, quando eles fazem aí, lembrando que esses tratados todos foram feitos em 1945. Então eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro Winston Churchill, acho que é Winston Churchill, o nome dele, ele é primeiro-ministro da Inglaterra. E ele vai falar uma célebre frase, que essa frase aí, quem sabe, cai em algum vestibular, que vai falar assim, que uma cortina de ferro desceu sobre a Europa naquele momento. O que ele quis dizer com isso? Foi que a Europa se dividiu em 2 partes, na parte capitalista e na parte socialista. E parece que essas 2 partes não conseguiam conversar. Outra coisa que vocês podem lembrar é sempre pensar assim, o que foi a Guerra Fria? Foi um momento em que guerra improvável, paz impossível. O que significa isso? Aonde era muito difícil eles terem uma guerra por conta da bomba nuclear, já vou falar mais sobre ela, mas também a paz, eles não conseguiam se entender ali, os capitalistas e os socialistas, porque são 2 ideologias muito diferentes uma da outra, né? Então, por isso eles não conseguiam aí se conversar. Bem, depois que eles dividiram a Alemanha em 2 partes, Alemanha, União Federativa da República Democrática da Alemanha e República Federativa da Alemanha, dividiram em 2 partes. Dividiram Berlim ali em 4 zonas de influência, mas dividiram ali também em 2, né? Que era a parte capitalista, a parte da França, Inglaterra e Estados Unidos, e a parte socialista, comandada pela União Soviética. A partir daí, começaram a olhar diferente pro lado capitalista, porque os Estados Unidos fez digamos que um pacote de medidas que vai se denominar Doutrina Truman. Dentro dessa Doutrina Truman, o que tinha? Tinha o Plano Marshall. O que é isso? O Plano Marshall era um plano econômico que visava apoiar os países que foram atingidos pela guerra. Porque os Estados Unidos era muito bonzinho. Obviamente que não. Porque os Estados Unidos, ajudando economicamente os países, garantia que os países fossem capitalistas e não socialistas. Cada vez que os Estados Unidos perdia, digamos que um país para o socialismo, era um país que deixava de comercializar com ele. E os Estados Unidos, lembra que ele quebrou lá em 1929? Pois é, ele quebrou, só que ele se fortaleceu muito com a guerra e saiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência mundial. Então, quanto mais
O meu bebezinho acordou. Tadinho. Vamos lá, vamos continuar aí o vídeo. Bem, cada vez que então que os Estados Unidos perdia um país para o socialismo, era um país aí que deixava de comercializar com ele. Então tinha todo um interesse econômico por trás né, desses países que estavam aí. Viro socialista, viro capitalista, enfim. Bem, ele emprestava esses dinheiros a um juros muito baixo ou quase nenhum. A gente tem consequências disso até hoje. A Europa, ela voltou a se desenvolver por conta do Plano Marshall, porque os Estados Unidos injetou dinheiro pesado na Europa e também no Japão. Apesar de ter lançado aí 2 bombas atômicas no território do Japão, foi Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 300 mil pessoas de uma única vez. Bem, parece que os japoneses esqueceram meio que isso, aceitaram aí essa ajuda dos Estados Unidos e deu para os japoneses não virarem soviéticos, socialistas, né? Soviéticos não, socialistas, e deu super certo. A gente tem aí o Japão como uma grande potência mundial aí no capitalismo e, enfim, deu certo aí o plano dos americanos. Então, a doutrina Truman, dentro dela tinha aí o Plano Marshall, que ajudou economicamente os países atingidos pela guerra. Mas os Estados Unidos fez isso ali em 1947, mas é claro que a União Soviética não ia ficar para trás. A União Soviética também fez vários acordos comerciais, como o Comencom e o Comenformen, que era apoios, né, acordos, tratados de ajuda mútua entre os países que eram aí socialistas no mundo inteiro. Bem, tava tudo bem, não tinha guerra entre eles. Mas não tinha guerra, mas ao mesmo tempo, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam fazendo altas alianças militares. Pra que eu vou fazer aliança militar se eu não tô em guerra? Os Estados Unidos, ele faz a OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, que é uma aliança militar, mas também econômica, enfim, digamos que é uma aliança econômica, é uma aliança militar, mas digamos que disfarçada de aliança econômica. Bem, a OTAN ficou aí entre os países do Atlântico Norte. Todos os países que fazem parte do Atlântico Norte ficaram aí nessa OTAN. O Brasil recentemente quis entrar na OTAN, porque não sabemos por que quer entrar na OTAN, né? Já que o Brasil sempre foi um país que tem um histórico de pacifismo, né? Ele sempre foi um país muito pacifista, um país geograficamente muito estratégico, responsável aí por manter a paz aqui na América Latina. O Brasil tem essa responsabilidade, esse peso. Os outros países, eles acreditam no Brasil como um país pacifista. E daí o Brasil simplesmente quer entrar na OTAN, numa aliança militar. Não sei pra quê, mas enfim. Então, essa OTAN ela foi criada em 1948, quando os Estados Unidos estavam aí, vou brigar, não vou brigar, né, e tal. Só que daí os soviéticos, os Estados Unidos fez uma aliança, nós precisamos garantir a nossa também. E fizeram aí o Pacto de Varsóvia, em 1955, que foi esse acordo entre os países soviéticos. Bem, outra coisa que fez com que eles só trocassem farpas e não chegassem às vias de fato, foi também o fato de que na Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, para garantir a rendição dos japoneses, lança aí as 2 bombas atômicas. Isso foi literalmente um boom no mundo, porque as pessoas realmente ficaram assim, meu Deus, se 2 países brigarem com esse tanto de poderio armamentício, acabou o mundo, acabou a espécie humana. Não tem como você... o exército pode ser o melhor exército do mundo, o exército mais bem treinado do mundo. Não tem como competir com uma bomba atômica, que pode dizimar de uma única vez países inteiros. Eles chegaram num desenvolvimento, eles desenvolveram a bomba atômica dos Estados Unidos com um projeto que chama Projeto Manhattan. Então, esse Projeto Manhattan, ele foi tão... eles ficaram tentando fazer tanta essa bomba atômica que eles conseguiram a um poder de destruição que chegasse a destruir um país inteiro de uma única vez, devastar. Imagina, joga uma bomba lá no meio da Espanha e a Espanha inteira é dizimada. Então, eles levaram aí as guerras para um outro nível.
E a União Soviética, é claro, que ficou com medo disso. Opa, os Estados Unidos já não gostam muito de mim. Eles ainda têm essa bomba atômica aí? Acabou o mundo se eles decidirem jogar essa bomba atômica. Então eles começaram, a correr também com a tecnologia. Que eles também depois anunciaram aí que também conseguiram fazer a bomba atômica. Daí o mundo inteiro, meu Deus. A União Soviética tem bomba atômica, os Estados Unidos têm bomba atômica. Se esses dois decidem brigar, já era a espécie humana. Junto disso, dessa disputa armamentista e essa disputa por você é meu amigo, você é meu amigo, você é meu amigo, também começou a entrar no meio, no rolo aí, alguns países que queriam a sua independência. Vamos voltar um pouquinho. Gente, esse vídeo vai ficar cheio de vai e volta, porque é muito conteúdo mesmo. Mas vamos lá. Bem, nesse meio dessa briga entre os dois, países da Ásia e da África começaram a fazer o quê? A tentar as suas independências. Como assim? Naquele momento ainda tinha países que não eram independentes, como a África do Sul e a Índia, por exemplo. Eles ainda eram colônias. Bem, com isso, a ONU, lembra lá no final da Segunda Guerra Mundial? A ONU, ela começou a incentivar que cada povo tivesse o seu pedaço de terra. Por quê? Por conta do que aconteceu com os judeus. Lembra que os judeus naquela época, eles não tinham um país para eles. Eles viviam vagando pelo mundo. Tinha um pouco de judeu na Europa, um pouquinho de judeu aqui na América, um pouco de judeu na África. Eles eram espalhados pelo mundo, porque eles tinham saído, aconteceu a diáspora, né? Eles saíram da terra aonde eles estavam ali, aonde era o antigo Estado de Israel. Bem, a ONU, ela pega e declara, não, vamos lá, vocês precisam ter um pedaço de terra. Então a ONU lá declara em 1947 que nós vamos formar aí o Estado de Israel. E aí ela autoriza a criação do Estado de Israel, aonde era a terra deles antigamente. Só que parece que a ONU esqueceu que eles já tinham saído de lá há mais de 1000 anos. E outros povos tinham já ocupado essas terras. Os palestinos já estavam lá. E daí simplesmente você está morando numa terra já faz 1000 anos que você está morando lá. E daí a ONU, através de uma canetada, declara que você não mora mais aí. Agora essa terra aí voltou a ser dos judeus. Bem, é óbvio que teve resistência palestina. Os judeus, eles foram aí pro seu estado ali, para onde formou o Estado de Israel, mas aí a briga por aquele território é constante entre palestinos e israelenses. Bem, agora você já sabe por que acontece essa briga ali no Oriente Médio. Começou lá na Segunda Guerra Mundial. Gente, tá tudo conectado. Na história, absolutamente tudo está conectado. Bem, aí outros países também começaram, opa, nós não fazemos parte desse país aí que é a metrópole. A gente é só uma colônia? Não, nós somos um povo só. Então começou a ter alguns movimentos de independência. Por que eu tô falando mais da Índia e da África do Sul? Porque foram os movimentos mais, digamos que simbólicos. Por quê? Porque na Índia a gente tinha o Gandhi, Mohammed Gandhi. Gente, é o Gandhi, mas eu não vou saber pronunciar o primeiro nome dele, mas é o Gandhi. Ele é aí um monge extremamente pacifista, ele ficou super famoso por conta de liderar aí os movimentos pacifistas para a emancipação da Índia. E a gente também vai ter aí na África do Sul o Nelson Mandela, que foi aí um grande símbolo também da independência da África do Sul. Lembrando que ele foi preso, ele ficou quase 20 anos aí na cadeia e tal, e depois saiu, virou presidente novamente da África do Sul. Então ele é um grande símbolo aí de resistência do povo da África do Sul. Por isso eu tô falando dessas duas partes aí. Então nesse meio dessa briga também começaram a ver essas independências, né, no mundo inteiro. Aqui na América Latina aconteceu que os Estados Unidos, com medo da União Soviética, vinha aqui abocanhar uma parte aqui, porque houve a Revolução Cubana aqui. Lembra da Revolução Cubana que eu falei pra vocês? Cuba tava, eu não vou falar da Revolução Cubana, mas só dando uma pincelada. Cuba tava destroçada porque ela tinha um ditador muito sanguinário. O povo tava passando muita fome e daí chegou quem? Fidel Castro e Che Guevara, com umas ideias aí de que todo o poder para o povo, de que nós precisamos aí fazer uma revolução, porque nós precisamos... E lembrando que Cuba estava
completamente destruída. Se você for ver algum vídeo aí sobre a Revolução Cubana, você vai ver como que Cuba estava antes da Revolução Cubana. É por isso que os cubanos aceitaram e abraçaram, né, tanto o Fidel Castro quanto o Che Guevara. Porque eles não tinham, parece que não tinha, pensa que você tá num mar desértico, num mar assim, completamente à deriva, e daí aparece uma tábua de salvação. O Che Guevara e o Fidel Castro, para os cubanos naquele momento, foi essa tábua de salvação. Não tinha mais o que fazer. O país estava completamente destruído. E aí, o que eles fazem? A Revolução Cubana. Bem, os Estados Unidos ficou de olho desse tamanho. Como assim um país que é meu vizinho, a União Soviética, faz isso, cara? Conseguiu influenciar eles. Fato é que Cuba virou socialista. Eles ficaram muito, muito irados. O que eles fizeram? Começaram aí a minar a cabeça da galera da América Latina, por conta que os governos estavam se aproximando, porque a América Latina não estava num momento muito bom. E a América Latina começando a ver assim, não. Pô, tá desenvolvendo lá na União Soviética. Esse negócio, esse tal de socialismo deve ser interessante. E alguns partidos comunistas, o PCdoB aqui no Brasil e outros partidos nos outros países, estavam começando a ganhar força e ganhar adeptos, principalmente no meio acadêmico. E eles sabiam que as universidades, os professores, os intelectuais, é a galera que faz a cabeça do povo. E esses aí já estavam meio que, digamos que, contaminados aí com a ideia do socialismo. Pensando, o socialismo pode ser uma alternativa, por que não? Os Estados Unidos chegou com força nos militares e incentivou eles a fazer aí os golpes militares. Aqui no Brasil o golpe foi em 64, eu não vou lembrar exatamente a data, por isso eu não vou falar, senão eu posso errar as datas dos golpes militares na Argentina e no Chile. Mas aí acabou que se instalou aí ditaduras militares muito sanguinárias. Depois os Estados Unidos até mandou aí pessoas para tentar pacificar, por conta que viu a cagada que fez, né? De ter instaurado aí ditaduras militares na América Latina. Viu que o negócio começou a ficar muito sanguinário. Só que aí já era tarde, né? Não devia nem ter apoiado para início de conversa. Mas apoiou, fez aí o negócio, mas depois tentou consertar. Mas aí já era tarde demais, milhares já tinham morrido por conta de, enfim, ideais políticos e do comunismo, né? Com medo do terrível comunismo que se instalasse nos países. Fato é que nenhum dos países, nem Chile, nem Brasil, nem Argentina, nunca nem chegaram perto do socialismo, digamos assim, né? Bem, mas lembra lá da Revolução Cubana? Vamos voltar para ela. Gente, o que estava acontecendo ditadura aqui, revolução em Cuba, lá na China, na África do Sul, na Índia, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E lá na Alemanha, em 1961, estava sendo construído um muro. Por quê? Todas essas brigas estavam acontecendo e a galera, lembra do Plano Marshall que eu falei pra vocês? Bem, o Plano Marshall estava injetando dinheiro forte na Europa. E a União Soviética não tinha muito dinheiro, né? Eles tinham uma economia mais fragilizada. Os Estados Unidos lembrando que ganhou muito dinheiro com a guerra. E a União Soviética não, só perdeu. A gente está falando de mais de 20 milhões de russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, tava ruim pra Rússia ali, tava ruim pra União Soviética. E pros Estados Unidos, não. Os Estados Unidos deslanchou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha dinheiro pra investir. Eu sou rica! Eu sou rica! Bem, investindo dinheiro na Europa, a Europa começou a se desenvolver o lado capitalista. E o lado socialista, cada vez mais capenga, cada vez mais capenga. O que as pessoas começaram a fazer? Começaram a migrar pro lado capitalista. Stalin, que já era um cara super sanguinário, não vamos aí defender Stalin porque ele era um genocida, tão genocida quanto Hitler. O que ele fez? Do dia pra noite mesmo, de madrugada, eles começaram a construção do Muro de Berlim. Demorou assim, 12 horas, o muro já estava erguido, farpado e ninguém podia mais ir para lugar nenhum. Agora você imagina, você mora aí no jardim, na Raia, perto do Conde. Você mora ali na Raia, só que a sua avó mora no Parque São João. E eles fizeram um muro, simplesmente um muro que surgiu em 1961 e que ele só vai ser derrubado em 1989. Todos esses anos, as famílias separadas sem poder se ver. Gente, quarentena, ficar em casa um mesinho, não é nada perto do que eles passaram. Porque, afinal de contas, naquela época a gente não tinha internet, nem telefone direito. Que dirá
você poder falar com a pessoa, não tinha como. Eles completamente, simplesmente separaram as famílias e teve pessoas que morreram sem ter acesso mais às suas famílias. E isso foi muito, 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 muito triste, né? Bem, fizeram lá o Muro de Berlim, teve todas essas brigas durante isso, depois disso, né, até 1969. Só que o que acontece? Em 69, acontece a queda do Muro de Berlim. Bem, com a queda do Muro de Berlim, a gente tem aí um grande boom. É claro que a União Soviética ela foi se enfraquecendo aos poucos. Como assim se enfraquecendo? Teve a morte do Stalin. Depois da morte do Stalin, dentro da União Soviética, a gente teve um momento que se chamou desestalinismo, que foi a saída do regime do Stalin para outro, digamos que para um regime socialista, mais, digamos que melhor mesmo, né, com mais liberdade de expressão e tal. O presidente que veio depois do Stalin na União Soviética foi o Gorbachev. É alguma coisa com Ov no final. Esse cara, ele fez dois planos. Ele fez um plano de reestruturação econômica e um plano de maior liberdade de expressão. O plano de maior liberdade de expressão foi super bom, porque os jornais começaram a querer publicar, a poder publicar o que eles queriam. Ele denunciou muita coisa que o Stalin fez, que até então ninguém sabia. Que o Stalin, por exemplo, tinha campos de concentração na Sibéria. E ele tinha campos de concentração, igual do Hitler não, porque os campos de concentração do Stalin, eles eram de cunho político, né? Se você é contra mim, você vai trabalhar até morrer. O do Hitler eram campos de extermínio. Como assim? Ele botava lá, pra quê? Pra morrer. Você vai só morrer. Também com com trabalhos forçados, só que digamos que tinham uma ideologia mais completamente cruel, né? Você vai morrer só porque você é judeu e eu me acho melhor do que você porque eu sou ariano e você é judeu. Já o Stalin era um ideal assim, você não concorda comigo, você tem que morrer. Por quê? Porque você pode disseminar essas ideias de capitalismo aqui dentro e eu não quero isso. Então eu digo, não que seja um motivo mais justo, mas é um motivo, digamos que explicável. Entenderam? E agora? O que disseram? Mas os dois são genocidas. Os dois são os maiores assassinos da história. Bem, esse cara que assumiu depois da morte de Stalin começou a denunciar isso. O que era bom porque, nós temos liberdade de expressão, estamos denunciando as coisas ruins que estão acontecendo aqui. E isso apoiados pelo presidente, era uma coisa boa. Só que ao mesmo tempo, acabou que pegou super mal pro movimento socialista, por conta que tinha esses problemas escancarados. Não que o capitalismo não tivesse os seus, mas eles não escancaravam dessa forma. Bem, eles começaram a escancarar e daí eles começaram... Meu Deus, olha só que terrível que é ser socialista, não podemos mais ser socialistas. Daí alguns países começaram a deixar de ser socialistas, como a Polônia, a Ucrânia, a Tchecoslováquia. Então começaram aí a sair da União Soviética. Bem, com isso, a economia que já estava enfraquecida piorou mais ainda. E lembra que eu falei para você que ele fez, digamos que 2 acordos aí, 2 planos? O de liberdade de expressão, que é uma coisa boa, mas acabou dando ruim. E o plano de econômico, que esse deu ruim total. Deixou a economia que já estava ruim, mais no buraco ainda. Bem, antes disso, isso nós estamos falando lá já da década de 90, 1990. Voltando um pouquinho, eles também fizeram uma briga muito forte em tecnologia, porque lá pela década de 60, a União Soviética ainda estava no auge. O Stalin, ele trouxe, né, muito desenvolvimento econômico na época, né, na década de 60. Ele trouxe desenvolvimento tecnológico, acesso à educação, à custa da morte de milhares e milhões de pessoas, mas ele fez. E até então as pessoas só tinham visto essa parte, não sabiam que ele tinha esses campos de concentração lá na Sibéria. Bem, então começou aí os Estados Unidos e a União Soviética uma guerra, uma disputa espacial para ver quem conquistava o espaço primeiro. A União Soviética estava muito na frente, mas assim, muito, muito, muito na frente. Eles tinham levado o primeiro ser humano para o espaço, a orbitar a Terra. O primeiro ser vivo, que foi a cadelinha Laika. O primeiro satélite foram eles que lançaram.
Enfim, eles estavam pioneiros em tudo. Mas aí, aos 45 do segundo tempo, os Estados Unidos aí deu a cartada final. Ele cria a NASA, que é uma agência espacial aí lá dos Estados Unidos, que eles acabam desenvolvendo o jeito do homem ir para a Lua. Bem, então com a criação da NASA, né, com a Agência Nacional de Desenvolvimento Espacial, os Estados Unidos aí começa a ter um grande avanço em um curto período de tempo, né? E aí consegue lançar o homem à Lua, e daí até, né, hoje tem a bandeirinha lá. E aí os Estados Unidos, digamos que vence essa parte aí da disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os Estados Unidos, lembra lá daquele plano Marshall que fizeram e tal? Acabou que na década de 50 foi um período de grande prosperidade econômica para os Estados Unidos, e o que acabou refletindo também nos outros países, porque ele injetou muito dinheiro aí na economia dos outros países. Bem, eu acho que eu tinha mais um tantão de coisa para falar. Queria falar aí sobre as revoluções, sobre as ditaduras militares, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Todos esses são assuntos interessantíssimos que não são abordados aqui na nossa apostila, por isso que eu não vou me delongar neles, senão esse vídeo vai ficar com 50 minutos e essa não é a ideia. Bem, eu adorei fazer esse vídeo. O que mais que precisa ser lembrado aí? Bem, lembrando que a queda do Muro de Berlim foi em 1985. Depois a completa dissolução aí da União Soviética foi em 1992. E esses conceitos aí a gente vai aprender e falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente voltar. Espero que seja logo, gente, eu não vejo a hora, juro, sério mesmo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp pra prof e a gente marca aí uma videochamada para que vocês tirem todas as suas dúvidas, tá bom? Se cuida, fica em casa e até o próximo vídeo.